palestra do Mário Cordelli em Chateaubriand na noite do dia 27 de setembro de 2017, ela realmente aconteceu com grande sucesso. Mais de 1.500 pessoas vieram prestigiar e aprender um pouco com a palestra qual é a sua obra desse famoso e importante palestrante filósofo do Brasil. Antes da palestra, ele deu uma entrevista coletiva para a imprensa e antes de iniciar a sua palestra, formou-se uma frente de honra com os organizadores e com os patrocinadores. Usaram da palavra a Fabiane Begosso, em nome da Unimil CTZOP, o Paulinho, em nome da ASIAC, e o representante também do SEBRAE, que foram os grandes parceiros deste evento. Para a filosofia, Deus é improvável. Para a teologia, Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. E para você, que é um cientista da religião e filósofo, quem é Deus? Olha, Deus é uma palavra plural, ela teria que ser colocada, se a gente quiser respeitar a religião da humanidade, colocada entre aspas. Alguns falam Deus, outros falam deuses, outros falam deusa, outros falam força, outros falam fonte, outros falam amor, variará muito. O que nós temos de entender é que há vários modos de expressar a reverência à vida, ao mistério da existência. Pode ser por meio dessa palavra ou de outras palavras, né? A ciência, ela é o ver para crer, enquanto que a religião é o crer para ver. São dois movimentos que a vida tem. Por isso, para mim, né, é, acima de tudo, uma fonte vital. Mas não precisa ser uma palavra, nem precisa ser no singular. Bom, Cortella, falando especificamente do tema de hoje, qual a tua obra? Você, muitas obras, né? Mas especificamente o tema que será abordado hoje com empresários, estudantes de Assis Chateaubriand e toda a região. A ideia da obra como sendo o nosso legado, aquilo que é a nossa herança, aquilo que impede que a minha vida na família, na comunidade, na empresa, na escola, na religião, que a minha vida não seja banal, fútil, inútil, superficial. Isto é, que a gente não apenas passe pela vida, mas seja capaz de vivê-la, respeitá-la, tê-la com intensidade e jamais desperdiçar a vida, seja ela onde for. Por isso o título, né, da reflexão, que aliás é o título de um livro meu também, que é Qual é a tua obra? Isto é, qual é o teu legado? Esse é o cerne, é o centro da palestra. Inquietações propositivas. Uma das coisas melhores da vida é quando a gente fica inquieto. É claro que a calma, a serenidade, ela é boa para momentos de repouso, mas a inquietação é o que nos movimenta. Uma criança, por exemplo, ela é extremamente vitalizada, criativa, exatamente porque ela é inquieta. Alguns pais até se irritam com essa inquietude da criança, mas ela é a vida que está se fazendo, se construindo. E é preciso que a gente tenha na vida algumas inquietações, algumas coisas que nos perturbem, e elas têm que ser propositivas. Por exemplo, não basta você ter apenas alguma coisa que seja reclamatória, que seja só um resmungo. É preciso se inquietar e propor, tendo aquilo que Paulo Freire chamava de esperança ativa, aquela que vai buscar, em vez daquela que aguarda, que espera. Por isso, uma inquietação, quando leva a uma proposta, ela é sempre boa. Então, por falar em esperança, a gente tem assistido o senhor nos canais de televisão de debates. Qual a esperança para o Brasil neste momento? Nós estamos vivendo um momento estupendo. Eu vivo hoje uma alegria cívica. Afinal de contas, nunca aprendemos tanto sobre política, sobre decência, sobre ética. Observamos hoje que há muitas coisas que aconteceram que a gente não notava, outras que a gente silenciou de propósito, outras que a gente foi cúmplice, outras que nos enganaram e outras que nós enganamos propositadamente. Portanto, é um momento em que a luz foi acesa. A luz está acesa, a rataiada está correndo no paiol, não dá para fingir agora que não estão e apagar a luz de novo e sair caminhando como se nada tivesse acontecido. Por isso, é um momento magnífico de decisão. A decisão é, seremos covardes e deixaremos passar um momento da história brasileira que é magnífico, ou vamos ter, claro, a honra de levantar a cabeça e conjuntamente buscarmos aquilo que dá orgulho a alguém que não se queira acovardado na vida.
Cortella, é possível se falar em ética hoje no Brasil? Claro, nós temos milhares e milhares de pessoas que todos os dias em Assis, Chateaubriand e região levantam cedo, vão a pé, a cavalo, vão de carro, vão de bicicleta, vão de ônibus, trabalham, pagam suas contas, sofrem. É pobre, mas é limpinho. Né? Portanto, os canalhas no Brasil não chegam a 5%. É que esses 5% tentaram duas coisas. Primeiro, convencer a sociedade que ser canalha que é o normal. E segundo, quiseram convencer-nos de que eles eram invencíveis. Né? Os 95 que canalhas não são, precisam descanalhar-se, né, no seu dia a dia, para que a gente possa ter uma vida em que a ética cada vez mais exuberante, ela tenha lugar entre nós. É evidente que nós não podemos falar que a gente já tem a ética que deseja, mas nós temos sim milhões e milhões de brasileiros que fazem uma das maiores economias do mundo, uma das nações mais férteis, e eu aqui no Oeste Paranaense, eu que sou pé vermelho, né, de Londrina, fico sempre orgulhoso de lembrar do nosso Oeste, né, adoro quando vem a Assis, né, a primeira vez que eu aqui vim faz já 40 anos, a cidade era muito jovem, eu sou um pouquinho mais velho do que Assis Chateaubriand, né, nascemos ambos nos anos 1950, e essa cor da terra me lembra bastante, a terra vermelha, é o que os italianos chamavam de terra rossa, me lembra bastante a possibilidade da gente ter fertilidade, inclusive na ética. E muita gente boa faz isso. O que se fazer no atual momento nós estamos vivendo para se melhorar um pouco a questão política nacional? Prestar atenção naquilo que nós não estamos fazendo e naquilo que nós omitimos. Afinal de contas, como diz uma antiga frase, os ausentes nunca têm razão. E, portanto, a pessoa que se coloca na postura de que o que ela pode fazer, ela vai colaborar imensamente para que o podre apodreça ainda mais. Afinal de contas, há uma frase que é muito perigosa e que muita gente diz, e que é assim, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Essa frase tem que parar de ser dita. Você tem um pensamento muito interessante também com relação à questão da política também, os nossos governantes, se não quiser sujar a sua cidade. Eu sempre disse isso. Eu sou comentarista de rádio, né, em um dos programas de rádio que eu faço comentário, eu faço todos os anos que tem eleição, eu faço uma campanha, aliás, o ano que vem eu farei, que é assim, se você não quiser lixo na tua cidade, não coloque lixo na urna. Se você puser lixo na urna, é lixo que você vai ter na tua cidade, no teu estado, no teu país. Por isso, essa campanha eu continuarei fazendo enquanto a gente não tiver, né, uma limpeza. Isso não significa que eu seja a pessoa limpa que sai por aí falando sobre limpeza. Isso seria tolo. Eu também sou capaz de ser imbecil, também sou capaz de ser idiota. Basta eu achar que eu não sou nem imbecil nem idiota para começar a me arriscar a sê-lo. Agora, limpo, eu quero continuar sendo, e que a minha cidade, minha comunidade também o seja. Cortella, o senhor se considera um dos, né, grandes divulgadores da filosofia no Brasil, da filosofia contemporânea, né? Eu não me considero em si, mas eu gosto quando alguns consideram. Eu gosto não porque arrogante sou, mas porque para mim é uma alegria imensa que a filosofia tenha se tornado popular. Né? Sem que ela seja popularesca, banal, rasa, mas hoje quando algumas pessoas, como por exemplo, né, o Luiz Felipe Pondé, Leandro Carnal, Clóvis de Barros Filho, eu, né, a gente é parado para tirar fotos. Eu nunca imaginei que alguém pediria para tirar foto com alguém na área de filosofia. Né? Quase sempre no Brasil se faria a interrupção de alguém que fosse um artista ou até um político, mas de repente uma parte daqueles que lidamos também com a filosofia também somos objeto, né, de admiração, e eu acho isso especial. Né? Eu lancei um livro a semana passada com o Maurício de Souza, né, que é com a Turma da Mônica. Eu fui desenhado dentro da Turma da Mônica e eu não imaginei que esse livro, em 2 semanas, ele já entraria com uma velocidade imensa. É um livro de filosofia, né, mas ilustrado pelo Maurício de Souza, e esse livro entraria num movimento em que as pessoas vão buscar. Isso, para mim, é honroso. Quando você diz, você é um dos maiores, eu sempre lembro, cuidado, guardemos Machado de Assis, que dizia, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Então vamos esperar morrer para fazer tantos elogios. E falando em Maurício de Souza, consta nos registros que o senhor começou a filosofar com gibis. Claro, eu gosto. Eu, quando tinha 6 anos de idade, eu fui alfabetizado em Londrina, no grupo escolar Hugo Simas. Eu comecei a ler lendo gibis. Sejam aqueles que eram histórias ainda na época do Padre Donald,
não existia ainda a Turma da Mônica, mas também lendo as tirinhas de 1959 que o Maurício de Souza fazia, né, no seu jornal, no jornal que se saía, que eram as tirinhas do Bidu, né, que era um cachorrinho que existe até hoje, que aliás é o símbolo da editora dele, que é uma coisa maravilhosa. E eu comecei sim, vendo e lendo, né, jornais da minha região, ouvindo rádio. Eu, curiosamente, eu estou em rádio até hoje, mas eu comecei com 6 anos de idade, porque eu tive hepatite numa época em que não se podia sair da cama, não havia TV na minha cidade. A primeira TV de Londrina foi a Assis Chateaubriand, que levou, que era a antiga TV Coroados, que era da rede Tupi. Ela ainda é Coroados, mas hoje não tem mais a Tupi. E, curiosamente, como eu não podia fazer nada, o que eu fazia aos 6 anos de idade era participar, né, de programas de rádio pelo telefone. E isso me colocou aos 6 anos de idade fazendo isso. E 60 anos depois, eu continuo grudado no rádio. A satisfação pelo resultado do trabalho, Cortella, sempre foi mais importante do que os dividendos. Como o senhor sente ao longo do seu trabalho, muitas pessoas mudaram de vida, acatando as suas ideias, as suas palestras? Muitas pessoas aprenderam comigo e muitos me ensinaram. Todos os dias eu aprendo bastante, convivo, né, nos diálogos, nos estudos, olhando. Por exemplo, é impossível que eu seja só alguém que inspira. Isso também acontece, mas eu também sou inspirado e isso me dá uma alegria muito grande. E não é só um retorno financeiro, como você mesmo lembrou, mas é um retorno extremamente honroso. Quando a gente vem, por exemplo, para Assis Chateaubriand e vê mais de 1.500 pessoas numa noite, né, numa semana, que lotam um espaço e que vêm para ouvir falar de filosofia, vida, reflexão, isso é altamente inspirador. Em algumas situações como essa, se poderia dizer que essa não é a única recompensa, mas ela é a maior delas. Cortella, falando-se em reinventar, todos os dias fazer algo diferente, a nível nacional, o que isso tem a dizer para a gente? Que nós precisamos reinventar de fato o país, mas não descartando aquilo que é parte da nossa trajetória. Na vida a gente tem que ter raízes e não âncoras. Eu saí de Londrina, mas Londrina não saiu de mim. Eu saí do interior, mas o interior não saiu de mim. Mas eu não estou mais no interior. Isso significa que eu tenho raiz. O Brasil tem que ter raiz na sua história, tem que levar adiante, refazê-la. Mas não temos que fazer o novo o tempo todo. A gente precisa cuidado para não confundir novo com novidade. A vida hoje tem muita novidade, não necessariamente tem coisa nova. Por exemplo, a música caipira, que eu gosto, ela é nova, mas não é novidade. A novidade é aquilo que vem, chega, vai embora. Quando eu ouço, né, Tião Carreiro e Pardinho, Zila e Zalo, né, quando eu ouço Tonico e Tinoco, quando eu ouço Chitãozinho e Chororó, que são paranenses também, né, o gosto que dá, né, de lembrar de alguma coisa que está lá na história e que não é mera novidade, tanto que continua, né, até hoje. Isso vale para a filosofia, para a música, para a emoção. O país precisa, sim, ser capaz de renovar-se sem descartar aquilo que já trouxe antes, a convivência, a amorosidade, a afetividade, a honestidade, o valor do fio da barba ou do bigode para homens, né, ou fio de cabelo, por exemplo, para quem não tem barba ou bigode, para garantir as coisas. Isso vem, né, do nosso passado com alegria. Tecnológica e cibernética, isso está atrapalhando para que as pessoas filosofem? Às vezes, mas a tecnologia ela aumentou imensamente o acesso à reflexão filosófica. Nunca eu tive tantos leitores. O livro que dá título à reflexão de hoje, o Qual é a Tua Obra, é um livro que está completando 10 anos esse ano e ele terá inclusive um talk show na próxima semana na cidade de São Paulo, que é onde eu moro, né? Lembrando que é um livro que já teve mais de 500 mil exemplares vendidos. Sem imaginar que um livro de filosofia no Brasil, né, teve mais de 500 mil de exemplares. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E a tecnologia é responsável por isso, porque parte das pessoas teve acesso àquilo que alguns de nós falamos, né? Aqueles que já estiveram aqui em Assis Chateaubriand, como o Daniel Godry, né, o professor Marins, aqueles que passaram na reflexão como o professor Gretz, tem por intermédio do YouTube, das redes sociais, né? Portanto, não dá para dizer que a tecnologia impeça, mas ela pode distrair. Por exemplo, eu não tenho WhatsApp e não quero. Não que eu seja contra, ao contrário, mas ele não pode ficar ocupando um tempo que eu não tenho. Eu já sou mais idoso, eu preciso ser mais seletivo, eu não posso ficar o tempo todo acessando a máquina que fica me mostrando a foto de que alguém está comendo naquele momento, ou porque uma sobrinha neta minha saiu correndo e tropeçou e tem que mostrar o dodói na testa. Eu tenho alguns limites em relação ao uso do tempo e por isso não descarto, mas também não quero ser possuído, né, por uma tecnologia. Eu quero possuí-la
mas não quero ser possuído por ela. Então, nesse sentido, inclusive, eu já ouvi você falar com relação a essas tecnologias, elas são boas, mas também são ruins. Tudo é, né, na vida, tudo que é ferramenta. Por exemplo, se eu estou agora com uma faca na mão e você tem uma maçã na tua mão, eu posso usar a faca que está na minha mão para repartir a maçã e nós dois comermos, ou posso usar essa faca para tomar a maçã de você, encostando a faca na tua garganta. A decisão não é da faca, né? A decisão é de quem tem a faca na mão. Por isso, toda tecnologia tem essa dupla possibilidade. Professor, as pessoas hoje se preocupam muito em ter e esquecem de ser. Essa é uma diferença muito grande, né? Milor Fernandes, que morreu em março de 2012, dizia que o importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Por isso, claro que o ter é importante, mas ele não é o mais importante. Afinal de contas, né, a gente precisa entender que há coisas na vida que não são suficientes. Por exemplo, dinheiro não compra amizade, compra interesse. Não compra sexualidade, pode comprar sexo. Não compra lealdade, pode comprar reciprocidade, né? É óbvio que eu seria tolo se eu dissesse que dinheiro não importa, mas ele não é a única e nem a coisa que mais importa. Nesse sentido, a ideia de ser humano, de ser solidário, de ser fraterno, de ser amoroso, ela é o que vale. Meu avô italiano, e eu lembro isso na palestra, e eu farei com alegria, ele, quando eu era menino, todos os dias ele nos fazia duas perguntas aos netos. A primeira era, quais são os seus planos para o futuro? E até hoje eu pergunto isso aos meus netos. A segunda coisa, ele dizia, o que você quer na vida? Quer ser o mais rico do cemitério? E isso, claro, tem que nos levar a pensar boa parte da trajetória. Cortella, essa semana o Brasil ficou marcado. Foram 1.195 mortes violentas no Brasil. É um índice histórico. O que fazer ao teu ver, para evitar toda essa violência, toda essa catástrofe brasileira? Nós temos hoje menos violência do que tínhamos há algumas décadas. É que hoje nós temos mais notícias sobre a violência e mais recusa à violência. Quando eu era menino, esta região do oeste paranaense, tanto quanto o norte do Paraná, era uma região onde havia violência em relação às populações locais, nativas. Todos nós nos habituamos, por exemplo, a ver as pessoas andando armadas. Se resolviam os conflitos na roça, com a bala, ou com faca, ou com facão. Então, não é que nós tivemos hoje um aumento da violência. O que nós temos hoje é um aumento, como eu dizia, da informação sobre ela e da recusa a ela. E, nesse sentido, o Brasil cresce na recusa a essa violência que, tendo existido antes, até em números maiores, não precisa existir. Ela não tem necessidade. Nessa hora, uma das coisas que se deve fazer é desarmar os espíritos e as pessoas. Muita gente diz, não, mas eu preciso, por exemplo, da arma para me proteger. Uma coisa é quem vive no meio da mata e precisa de algo que dê segurança. Mas, como eu digo sempre, se estar armado resolvesse, nós não teríamos tantos policiais que, no dia a dia, estando fora de serviço, como aconteceu aqui na região esta semana, em que um policial é morto quando estava guardando um posto de gasolina, se ele estava armado. Não é essa a questão. A lógica é outra, é como é que nós desarmamos. Deixamos a arma só na mão de quem tem que tê-la. Segundo, bloqueamos as nossas fronteiras, como é o caso da nossa fronteira paranaense, onde entra boa parte daquilo que é o armamento que abastece de munição o Rio de Janeiro, São Paulo. E terceiro, desarmamos os nossos espíritos com uma política da paz, da convivência, da recusa, tudo aquilo que degrada a vida. Cortella, para finalizar a nossa conversa, as pessoas que estão ouvindo através do rádio e também nos vendo, qual é a mensagem positiva que o senhor passa a nós? Ter a ideia de esperança ativa, como dizia Paulo Freire, a esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Tem gente que tem esperança do verbo esperar. Aí não é esperança, é espera. Quando diz, eu espero que dê certo, eu espero que resolva, espero que funcione. Isso não é esperança, é espera. A mensagem positiva é aquela em que você vai buscar, em vez de ficar sentado aguardando.